Olá, olá, olá! Estamos aqui para mais uma conversa, mais um bate-papo dentro desse período intenso de muitas lives e vou aguardar aqui um pouquinho para a chegada do meu querido convidado hoje, Murilo. Algumas pessoas já entrando. Sejam muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Espero que participem. Né? Temos muitas oportunidades de conversas aqui, né? Podem fazer perguntas, comentários, isso fica mais interessante quando vocês participam, eu acho. Muito bom. O Murilo deve estar chegando já. Eu vou aguardar um pouquinho, mas vou ajeitando aqui também o vídeo. Se alguém puder me dar um retorno aí, me falar como é que tá. Tá boa a imagem, o som, tá dando para ouvir direitinho. Eu tenho escolhido esse horário de 14 horas até por causa da internet. Eu sei que muitas pessoas estão trabalhando em casa, ou alguns estão saindo também, algumas pessoas, né, têm que olhar o almoço. Ah, a Lindona tá falando que tá ótimo ali. A Vilma também tá entrando, sempre presente aí, né? Ótimo, tá ótimo, obrigada. Então, esse horário é um horário que muitas pessoas não estão conseguindo acompanhar, mas que a gente deixando gravado aqui, vocês sabem, 24 horas depois, a gente ainda tem acesso ao stories do Instagram. Tô vendo que o Murilo já entrou. Murilo, vou mandar um convitinho. Você mesmo pode mandar a solicitação aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui a participação. A gente está começando agora aqui nessa tarde. Ei, Olá! Betina! Ei! Que coisa boa! Gente, é tão bom a gente se ver assim, né? Todo dia fica igual bobo aqui. É tanta saudade de não encontrar as pessoas mais que a gente fica assim. Eu, pelo menos, fico aqui igual bobo quando entra alguém. Olha que legal, né? A gente poder conversar ao vivo, assim, ter uma resposta, ter expressões, não é só aquela coisa de WhatsApp, né? Que coisa boa. Seja muito bem-vindo, meu querido, meu amigo Murilo. Vou deixá-lo se apresentar, né? Mas, assim, já tenho aqui um representante de altíssimo nível, né? A gente não podia deixar de falar aqui da dança e é o meu professor, é a pessoa que eu tenho convivido bastante agora nas minhas aulas. Nesse período que estamos em quarentena aí, o Murilo e muitos outros professores eu tenho visto têm postado aulas online e isso está sendo fundamental, eu acho, para todos nós que admiramos e sabemos aproveitar a dança. E eu tenho vindo aqui várias vezes falar do autoconhecimento e falar do nosso, da importância dessas coisas que nós aprendemos a valorizar mais agora nessa época, né? A dança de salão, a gente tem uma atividade de se encontrar e tudo, mas eu fiquei, assim, muito satisfeita, muito feliz dessa maneira que você encontrou e que as pessoas estão fazendo online, para a gente não perder essa conexão, não perder esse contato. E aí eu observei o quanto o autoconhecimento entra nisso, principalmente nesses dias, né? Da dança sozinha em casa, da separação, do não contato. Isso eu tô achando fantástico, assim. E, lógico, precisava de ser você para vir aqui agora acrescentar para a gente um pouco mais disso, né? Muito obrigada pelo convite, viu?
Obrigado eu, Beth. Pessoal, tá tudo bem aí com o meu áudio? Que o Beth tá ok, né? Tá Tá, escutando, Betinha? tô ouvindo bem. Tô ouvindo. Bom, muito obrigado pelo convite. Eu que fiquei muito feliz, tá? Com esse convite maravilhoso. Eu tô vendo aí várias pessoas chegando e fiquem com a gente porque realmente é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu acho muito importante, como o Beth falou, principalmente para a gente estar tratando agora nesse momento, né, Beth? Sim, sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Murilo, né? Como a Beth já falou. Eu trabalho com dança há 15 anos, né? Sou formado em educação física, mestre em estudos do lazer, onde eu tive uma autoconhecimento, tá? E onde eu também tive a oportunidade de estudar dança, estudei um processo de profissionalização do grupo Corpo na cidade de Belo Horizonte, na década de 70 e 80, exatamente para poder entender, por uma questão econômica e política, como que os bailarinos, como que os grupos de dança conseguiam sobreviver naquela época na cidade de Belo Horizonte e como que começou a se dar essa trajetória da dança e da dança cênica até a gente chegar hoje, enfim, com algumas questões aí que eu tinha para esse momento presente que a gente vive, tá bom? E atualmente, né, eu direciono também todas as minhas energias aí, os meus estudos para o Pilates. É um método que me encantou nos últimos tempos, então já tem uns anos aí que eu também estou estudando, fazendo a minha formação e evoluindo aí, que também tem tudo a ver com dança, né? Tem tudo a ver com dança. É isso. Obrigado, viu, Betinha? Muito bom estar te vendo. Com certeza faz muita falta. A gente vai aprender a valorizar muito mais o nosso abraço, o nosso contato, depois que Com isso aí acabar. certeza. Com certeza. Isso que eu penso que vai dentro, né, desse nosso assunto hoje é o que mais vai, assim, ser legal, né? Eu não gosto de falar quando voltar, porque eu sempre falo que não vai voltar mais, né? Nada volta como Isso. era. Tudo vai mudar, né? Mas você fala uma coisa muito interessante aí, o seu trabalho com o Grupo Corpo foi num momento também muito difícil. E a dança se reinventou, né? Depois disso, muitas coisas foram acrescentadas. Agora você acha que também a gente vai ter uma mudança e esse momento está sendo bom para a dança ou ao contrário, você acha que é uma perda para nesse cenário aí que a gente está vivendo? Beth, são vários pensamentos, vários conflitos, reflexões. Acho que eu nunca tive momentos de, também porque eu trabalho com isso, sabe? De chegar a uma conclusão sobre aonde isso tudo vai chegar. Qual é o resultado disso tudo específico para dança, ainda mais para dança de salão, sabe? Eu estou vendo professores, escolas falando de uma normalidade só ano que vem, por exemplo. É isso. Eu prefiro ter um pensamento mais otimista, porque não é simplesmente um decreto que fala assim, vamos voltar, né? Os alvarás estão abertos, vamos retomar, né? As pessoas ainda vão ter receios, alguns medos, e ainda mais a dança de salão, que é o tempo todo em contato próximo com uma outra pessoa, né? Então, eu acho que o ato de voltar, o decreto oficial, ele pode acontecer. Mas como que isso vai acontecer, né? Como que essas pessoas vão migrar de novo para a dança, vão aceitar a dança nas suas vidas, vão começar a conviver com isso de novo, é onde eu queria ter uma resposta mais precisa, sabe? Porque para mim são dois lados. Um ou nós não vamos ter dificuldade para isso, exatamente porque é isso que a gente está falando. Nós vamos sentir uma necessidade do abraço, nós vamos sentir uma necessidade do outro, nós vamos sentir a necessidade da nossa companhia, né? Então nós vamos, independente do medo, independente do receio, independente de tudo que estiver acontecendo, nós vamos viver isso de novo, né? Ou
vai voltar de uma forma bem gradual, né? De pouquinho em pouquinho, esperando saber como que vai desenvolver o pós-quarentena, o nível de contaminação está quanto que estão os hospitais, né? Então, talvez as pessoas também sejam mais cautelosas para isso. Mas, independente dos dois lados, eu prefiro ter uma visão otimista. Eu prefiro ter uma visão otimista de que nós vamos conseguir viver isso tudo de novo breve, assim, né? Nos Eu próximos também. meses. Tô, inclusive, torcendo para isso. Mas, por enquanto a gente não chega nessa parte, né? Vamos desenvolver o outro lado, que a gente trouxe aqui o tema hoje, né, para discutir, justamente por causa disso, da necessidade de uma releitura, de uma valorização de uma outra parte que a gente acaba esquecendo, né, Murilo? Que a Sim, dança é muito mais do que só o abraço, que é maravilhoso, nós torcemos, nós queremos, né? Mas eu acho super importante a gente puxar agora e orientar. Eu sei que tem muitas pessoas entrando aqui, muitas pessoas que já né, são nossos colegas, são seus alunos aí, que praticam a dança há muito tempo, estão no meio da dança, estou vendo pessoas entrando, mas assim, e o outro lado? E as pessoas que não têm tanto contato? Elas precisam saber que a dança também aumenta a imunidade, que a dança também traz autoconhecimento e que a dança também me faz ser uma pessoa melhor. Isso é muito importante, né? Isso de fato sim. E aí, só completando a fala anterior, e a gente já entra nisso, o que vai acontecer com a dança se a gente vai continuar com os mesmos moldes, nos mesmos formatos, sabe, Beth? Eu acredito que sim, porque ainda mais a dança de salão é uma dança muito linda, né? Quebrar uma estrutura que também faz parte de um contexto popular, que Sem está dúvida. inserido dentro de uma história e de uma cultura já afirmada, não é? Vai ser uma perda muito grande para a humanidade. Então, tomara Não, isso que, não, isso que as não. estruturas não se estremeçam ao ponto da gente perder determinados aspectos histórico-culturais que eu acho tão importantes. Diferente da década de 70, que existia um movimento político naquela época que realmente alterou muito a forma de se pensar, principalmente a dança cênica. Para você ter uma ideia, em 78 nasce o nosso Sindicato dos Artistas. Antes era uma associação. Dessa associação gera-se um movimento político e nasce o SATED, né? O nosso principal sindicato, nossa principal representação política. Então, realmente, existia naquela época o movimento de neovanguardas, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, por mais que tenha acontecido bem mais anterior, mas ela vem trazendo, e eu acho que o boom de todo o resultado do que a gente chamava de arte moderna estava acontecendo naquela época, né? Então, Que também realmente, havia muitas dificuldades, né? E sim, dessas dificuldades surgindo todas essas características novas, né? o E movimento, essa explosão do movimento artístico foi muito devido a sem isso também. dúvida, o movimento artístico, ele trouxe, nesse período, foi a maior efervescência no caso do Brasil, e dentro dos meus estudos, estão ali. Então, era um movimento não só também simplesmente artístico, era um movimento de emancipação e um movimento político que acontecia nessa época do que a gente chamava de arte moderna, e depois a dança também traz esse nome, dança moderna, podendo ser chamada depois de dança contemporânea, que muitas vezes é a nomenclatura que usamos hoje, né? Mas legal você ter falado. Betinha, fica de olho aí, eu estou tentando pegar aqui os comentários e Eu algumas estou pegando aqui. perguntas, tá? Uma coisa que já vamos comentar de uma vez, a Solenise entrou de novo agora falando dos desafios da época, né? Mocinho de criar em tudo. Sim, a outra, o Acácio, que papo maravilhoso, lógico. E não tem como não ser maravilhoso aqui, né? Falar da Mestre dança. Acácio, esse é mestre. Isso. Grande honra, grande honra. Com Né? certeza. E eu acho que participem, vai enriquecer muito a nossa conversa. A Solenisa disse aqui que é uma magia, né? É muito mais do que magia, né? A dança. O Vanoi colocou como uma terapia, porque o Vanoi teve
na sexta-feira aqui, né? A gente conversando na live, e ele propôs um exercício terapêutico de sair à janela, né? De sair à janela e olhar esse momento, o que está diferente, o que está melhor. Agora ele comentou aqui, abrir a janela e dançar. Olha como que já muda. Você abrir a janela e olhar o céu, e você olhar as pessoas, e você olhar aquela árvore, ou uma casa que não é mais daquela cor, e cada momento de transformação, aqui ele já coloca abrir a janela e dançar, agora no comentário dele, né? Olha que interessante isso. Muito, muito legal. Muito legal. E é isso, é super válido. E com certeza o dia será outro. Né? Com certeza o dia será outro. Mas eu acho que a gente pode pensar, Beth, esse contexto de autoconhecimento, podemos trazer um pouco do conhecimento filosófico, psicológico, que é um lugar onde eu não tenho conhecimento para falar. Mas se a gente pensa no autoconhecimento enquanto movimento, aí eu acho que sim. Aí eu acho que a gente pode falar bastante coisa disso, né? E eu queria colocar dois viés, assim, para a gente poder pensar um pouquinho, que depois vão acabar se juntando, que é o que eu queria trazer de contribuição para todos. Que é o que eu vou nomear de mecânico, porque eu vou tentar abordar o movimento, sim. E um outro lado que a gente pode chamar de sensibilidades. Né? Que aí eu vou trazer um pouco dos sentidos do nosso corpo, a geração de sensibilidades e como que essas duas coisas podem se unir e trazer um autoconhecimento ou a definição melhor do ser humano social, do ser humano sensível, a construção desse ser humano. Né? Muito interessante. Eu acho que a gente pode pensar dessa forma, e quando a gente pensa no movimento e no autoconhecimento em cima desse movimento, que é esse lado mecânico que eu trouxe, como eu disse para vocês, eu estou estudando, estou muito focado, né, nos estudos do método Pilates, e Joseph, que foi o criador do método, Joseph Pilates já falava, né, em seu livro Return to Life, o retorno da vida através da contrologia. A contrologia foi o nome que ele deu ao seu método e nada mais é do que o movimento. Então, ele já falava o retorno à vida através do movimento. Isso é lindo, porque isso é autoconhecimento. Né? Isso é você se conhecer. Né? Como que você retorna à vida pelo seu movimento do seu corpo. E aí é muito mais profundo o pensamento, mas que movimento que é esse? Né? É um movimento que é consciente, ele é fluido e ele é controlado. Então, quando você pensa num movimento consciente, fluido e controlado, você está pelo menos no processo de autoconsciência de você mesmo e do seu corpo. Isso é lindo, né? Isso a gente fala estar na presença, né? Mas puxando para o meu lado agora. Isso é fantástico, porque a dança e o Pilates, né? A gente vê quantas pessoas, você principalmente em tantos anos como professor, eu muito menos tempo nessa área, vendo quantas pessoas em tratamento terapêutico, né? Pessoas às vezes com sequelas de AVCs e outras coisas, pessoas com dificuldades motoras, mentais, físicas, de todos os tipos. Quantas pessoas procuram a dança e quantas são encaminhadas por profissionais de saúde? Eu mesmo que já cansei de encaminhar pacientes para esse tipo de trabalho, para esse tipo de terapia. Isso que você falou é lindo demais. É muito técnico para mim, mas é o que eu vejo na prática acontecendo. Isso é muito legal. Pois é, então, e o movimento corporal, ele diz muito sobre nós. Muito bom. Comece a reparar as pessoas andando na rua. Né? O movimento do corpo daquelas pessoas diz muito sobre aquelas pessoas. O simples fato de andar. E eu não estou me referindo a assimetrias do corpo, não. Eu estou me referindo a dentro dela. Como ela anda, como ela olha, como ela encara a posição do seu corpo, a posição do seu peito.
sim, a posição do seu andar, a posição do seu caminhar, como ela desloca o olhar, se ela olha para você, se ela baixa a cabeça. Então, isso é muito interessante da gente analisar primeiro, que eu não consigo entender o movimento se ele não estiver completamente ligado ao nosso autoconhecimento. Entende? E aí, Beth, tem uma coisa que quando a gente fala de movimento, a gente precisa falar para a gente tentar estabelecer esse raciocínio que eu estou tentando colocar, né? Nessa parte mecânica que eu citei Joseph Pilates no seu pensamento, a gente não temos como separar, e aí a gente, movimento já trazendo para o universo específico da dança, o fator estético e o não estético. Sim? Quando a gente pensa na não estética e quando a gente pensa na estética. E aí, quando a gente traz a ideia da estética, eu tenho que ter um olhar sobre isso, porque a dança é o movimento, é o meu corpo que está se mexendo. Isso gera uma estética, seja qual for. Eu não é aqui um julgamento de que se é bonito ou se é feio, mas gera uma estética, né? E quando eu estou falando disso, quando eu estou falando de movimento, dança, estética, eu preciso trazer uma técnica em cima disso. Que técnica que é essa? Uma técnica qualquer, uma técnica que seja para melhorar o seu movimento, que seja. Entende? É um comentário, é uma dica para melhorar o seu movimento. Que seja simples assim. Entende? E um outro lado, onde talvez essa técnica ela entra com uma possibilidade de virtuosismo, de trazer uma consciência do belo, né? Que aí a gente traz para o lado do palco, que a gente traz para o lado do espetáculo. Sim? Eu acho que todo o processo de ensino-aprendizado da dança, essa primeira parte estética, onde não se tem tanta preocupação com isso, onde eu uso a técnica para facilitar o movimento, eu acho que todo mundo passa por isso no início. Depois, quando se desenvolve o processo de ensino-aprendizagem e de prática, que isso vai se afinando, automaticamente esse olhar estético mais afiado começa a entrar. E aí começa a acontecer uma junção de movimento, técnica e estética, de uma forma natural, onde a gente começa a trazer isso. E essa junção, o que isso promove, assim, de uma forma bem resumida por causa do nosso tempo? Consciência do nosso corpo. E quando a gente tem consciência do nosso corpo, a gente tem, de forma mecânica, trazendo só físico, autoconhecimento do nosso corpo. Então, se eu falo com você, levante o seu braço na linha do ombro. Isso pode ser uma informação que para muitos não é claro. Exatamente. Uhum. Desça o seu braço na linha do quadril. Entende? Uhum. Então, quando eu falo de autoconhecimento trazendo o físico e o meu mecânico, é assim. É o seu corpo responder a um comando técnico ou a um comando estético e que, junto disso, com a prática, vai gerar uma autopercepção do seu corpo. Física. Entende? Mecânica, né? Isso é uma parte que a gente nós não devemos pular isso. Isso acontece, né? E quem não consegue ter essa consciência corporal, dificilmente vai desenvolver na dança, né, Murilo? Isso, muitas vezes a pessoa, não sei, assim, né? Eu estou olhando do lado do leigo e também do lado terapêutico, que às vezes a gente indica. Muitas pessoas precisam iniciar o trabalho da dança justamente para tentar se reconectar com o corpo. Né? Duas pessoas já comentaram aí, a Tereza e a Natália, que a dança salvou a vida delas. Eu sei um pouquinho da história da Tereza e realmente é muito interessante o que ela conta, né? O que ela teve, o que a dança trouxe para ela novamente. Então, se a pessoa ela não desenvolve essa consciência corporal, provavelmente ela não consegue evoluir muito. Mas isso também, às vezes, não importa, né? Como isso. É que é isso? O nosso corpo, a nossa história corporal, ela é construída dentro das experiências que nós vivemos desde o nosso nascimento. Né? Então, o nosso corpo ele é submetido, o nosso corpo ele é uma grande história, ele são fontes vivas. As minhas cicatrizes estão aqui.
né? Isso mostra o que eu vivi, as experiências da minha vida, né? E esse autoconhecimento e essa consciência do nosso corpo, ela não vai surgindo do nada, ela surge dentro de todas as experiências da minha vida, até que eu cheguei até aqui. Quando a gente submete uma pessoa a algo novo, corporalmente novo, como a dança, por exemplo, né? E essa pessoa ela tem uma dificuldade de obter esse novo autoconhecimento, essa nova consciência que o corpo dela é submetida, talvez porque as experiências de vida que ela teve no passado não favoreceu mecanicamente para que isso acontecesse, não tem problema. Ela vai dançar da forma que ela conseguir dançar, ela vai se mover da forma que ela conseguir se mover. Só que o que eu não acho legal, porque eu acho que banaliza demais a própria área num contexto muito maior, o que eu não acho legal é quando isso se encerra somente por isso. É quando não se tem um esforço dessa pessoa a realmente tentar melhorar, a realmente tentar buscar aquela consciência, que seja do jeito dela, entende? Mas que ela batalhe para conseguir ser melhor, faça uma aula, que na próxima aula ela consiga ser melhor, que na próxima aula ela consiga ser melhor, que ela vai se superando. Porque, Beth, era uma coisa que eu queria finalizar, mas eu já posso trazer um pouquinho para cá. A dança, ela está inserida num contexto de tempo livre. Eu não gosto muito da palavra lazer, mas ela está inserida num contexto de tempo livre. E aí vem um pensamento em cima disso que é de não quero me estressar, não quero pensar, né? Não quero... não tô aqui, vou dançar, vou ser conduzido, vou ser conduzida e tô aqui para me estressar, entende? Tudo bem, existe esse lado. Mas você não senta na cadeira do cinema, assiste um filme e sai de lá e aquilo lá apagou na sua vida. Só um momento que, não, minimamente eu vou virar e falar assim, o que você achou do filme? Você gostou do filme? Eu vou mandar uma mensagem. Gente, assistam esse filme, é muito legal. Ele me fez pensar demais sobre aquilo, sobre aquilo. Pelo menos, minimamente, ter um pensamento crítico sobre isso, porque senão a arte banaliza. O tempo livre banaliza. Você pode tentar achar um equilíbrio em cima disso, entende? Então, essa pessoa que tem a dificuldade de conseguir um autoconhecimento do corpo ou uma consciência do corpo para determinados movimentos ou que ela é submetida, não tem problema. Eu não quero que ela faça como eu quero, como eu acho que tem que ser, como eu faço. Ela tem que fazer do jeito dela, mas ela tem que se esforçar para isso, sabe? Para se superar, né? Para se superar. Eu acho que o contexto da dança, ela é um momento de superação. Não é ir lá e simplesmente se sentir bem, simplesmente falar, e agora estou ali. Não, ela tem que entender que é bom para ela, que vai ser excelente para ela se superar corporalmente nisso. Pensar um pouquinho na técnica, pensar um pouquinho no movimento, buscar entender. Isso não é estressante. Isso é se conhecer, isso é, ter um olhar crítico, pensar um pouquinho sobre, sabe, se desafiar. Eu, pelo menos, sou dessa linha de visão, sabe? E eu acho que assim, dessa forma é terapêutico. Eu acho que dessa forma insere-se num contexto de autoconhecimento, sabe? Do que deixar de qualquer jeito, entende? Claro, claro. E a posição do professor, assim, aí não é errado ou certo, mas a minha posição de professor não é essa. Assim, eu não consigo ver meus alunos fazendo movimentos de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Eu preciso intervir em cima daquilo ali, né? Porque eu sei da capacidade deles, entende? Sim, sim. Existe uma exigência na aula do professor Murilo, né? Todos nós que somos alunos, a gente sabe disso, né? E é esse contexto todo aí. É uma super aula, assim, que a gente fica, nossa, que bacana isso. E muitas vezes a gente olha e fala assim, que é isso, gente? E os meninos ainda brincam, né? Que é isso, professor? Ficam revoltados, né? Quando você vai demonstrar alguma coisa nova. Mas a gente chega lá. O impressionante é que quando você se depara com um passo muito difícil ou uma coisa que para nós parece muito difícil, né? Você olha e fala assim, não, eu vou dar conta de fazer isso. E aí o professor vem com aquela calma toda, coloca passo por passo. E a questão, assim, de ser um excelente professor, como a Natália está falando aqui,
é também dele olhar para cada um e individualizar o aluno. Eu acho isso também é muito importante. Você acabou de falar, existem aqueles alunos que não vão ter condição de passar daquilo, ou que vai, né? Não adianta você exigir, mas aos poucos a gente consegue que aqueles que desejam, não que fiquem, porque os que não querem isso, eles saem mesmo, né? Lógico. Você consegue, com um nível de exigência, de ensino, que o aprendizado se torne mesmo terapêutico, que se torne superação. Quantas vezes eu saí assim da escola arrasada? Aula de tango, então, para mim, no início, meu Deus, como que era difícil. E eu saí assim arrasada, eu nunca vou aprender isso. O que eu estou fazendo aqui? Mas que coisa. Mas existiam motivos e existia um propósito, né? Que vem aquela coisa que incomoda. Ai, mas é lindo, mas eu gosto, mas eu posso, eu vou continuar, não vou desistir agora. E aí passa uma semana, você volta na próxima aula e quando você assusta, você está fazendo tudo aquilo com mais naturalidade. E aí eu parava e pensava, mas não estava tão difícil na última aula? Existe uma explicação técnica para isso, Murilo? Que às vezes a gente sai arrasado, nunca vou fazer isso. Aí depois você chega na outra semana, olha, não é que dá certo, não é que eu consigo fazer. Ô, Como Beth, é que muito é legal isso? isso. É porque tudo para mim está inserido nesse pensamento do tempo livre, enfim, do lazer. Quando você estuda, quando você pega um livro para ler, você leu aquela página, você vira, você absorve tudo que você leu naquela página, naquele momento? Não. Não absorve. Provavelmente, você tem um contexto geral do conteúdo. Se Tem a você quiser, vivência, né? provavelmente você vai ter que voltar e voltar e Tem a voltar e voltar, repetição, né? Como diz né? a música, a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Só depois que você Exatamente. sabe de cor, que você praticou, é que vem o Isso, aprendizado, né? isso. Então você vai voltar naquele conteúdo. A dança é a mesma coisa. Só que a dança, ela tem, por isso que eu quis separar isso, ela tem uma memória do corpo, que é muito interessante da gente falar aqui. Muitas vezes, a gente trabalhava o ano inteiro, saía de férias, né? Aí, às vezes eu pensava assim, nossa, eu vou voltar, vou Pois é. esquecer aquela coreografia e eu vou voltar mais fraco, vou voltar fora de forma. E muitas vezes eu me deparava com uma surpresa, assim, eu me deparava com um corpo muito melhor, sabe? Porque a memória do nosso corpo, ela é diferente da memória aqui, ó. Então, quando você fala isso, saiu de uma aula decepcionada porque não conseguiu fazer determinada coisa, e quando volta na semana que vem você conseguiu, porque Sendo que eu muitas nem vezes treinei em casa, nem isso, estudei. o seu corpo ele precisou de um tempo para absorver aquilo, isso é muito real, muito sério isso. E é muito legal. O seu corpo precisou de um tempo para absorver aquilo. E seja até mesmo visual. Quantas vezes eu fui para a Argentina para estudar tango, fui nas milongas e não dancei? Eu ficava sentado, observando, e, aquela visão me trazia, parece que entrava dentro de mim em forma de energia, que quando eu dançava no dia seguinte, parece que eu estava dançando super diferente. Porque a memória do meu corpo, que é muitas vezes passada daqui para cá, ou simplesmente vivenciada pelo corpo. E aí ela precisou de um tempo e aconteceu. Então, Beth, é como ler um livro, é como estudar, não tem diferença. Para você dançar, você precisa dançar. Você precisa fazer, se movimentar, fazer aula, ir para os bailes, entende? Você precisa praticar. E não é diferente disso. Você precisa se dedicar. Ah, mas eu vou me estressar. Você não vai se estressar se você já começar com esse pensamento. Entende? Você precisa ir e ter a dança como um momento de lazer, de tempo livre, mas um momento que vai te fazer refletir, que vai te fazer pensar, que vai te fazer movimentar, que vai te fazer crescer, que vai te fazer ser melhor do que você é hoje, que vai fazer você se divertir. Porque tudo, Beth, é leve. Tem que ser leve. Tem O que ser. ensino tem que ser leve, não é maçante, né? Vocês sabem aí. O ensino é leve, ele tem que ser leve.
mas ele é recheado de desafios, né? E eu olho para vocês na sala e eu olho e falo assim, eu não vou dar esse movimento para essa galera. É claro que eu vou dar. Por que eu não vou dar? Ah, porque eu vou julgar que vocês não vão fazer? Eu? Vocês é que vão me mostrar se vocês vão conseguir fazer ou não. Não sou eu que vou julgar isso. É claro, eu tenho uma metodologia de ensino que eu preparo, eu vou edificando vocês, né? Como uma base. Mas a partir do momento que essa base está aqui, ó, eu tenho uma metodologia de ensino e eu vou colocando isso para vocês e vou colocando o caminho na frente de vocês, vocês vão indo. E é lindo isso, sabe? Eu fico extremamente feliz e orgulhoso disso e tenho certeza que vocês se sentem bem e que vocês saem de lá melhores do que vocês chegaram e encaram a vida de uma outra forma, de uma forma mais sensível, né? Nossa, agora você falou tudo. Eu acho que encarar a vida, a dança é a vida. Essa superação, essa parte com a minha percepção, né? Ela é muito importante. Mas para que eu preciso do autoconhecimento? Para que eu preciso dessa percepção? Para que eu preciso desse controle? Para que eu preciso dessa superação? É para encarar a vida. É para isso que eu preciso da dança. Não é para mim somente, né? Agora, nesse momento que a gente está em confinamento, está dançando sozinho, ou está dançando só com o par, que tem em casa ou não, ou algum convido aquelas pessoas que não dançam, que não fazem aula, que comecem. Aproveitem agora, aproveitem as lives, aproveitem as aulas que estão disponíveis para começar, né? E se encantar. E talvez seja até interessante começar sozinho em casa, porque eu sei que muitas pessoas ficam acanhadas. Olha que legal. Às vezes eu falo com algum paciente, indico, né? Olha, faça aula de dança. Faça isso, vai ser bom, vai complementar o seu tratamento aqui, principalmente no tratamento energético, no trabalho do corpo que a gente faz no consultório. Acupuntura, por exemplo, a gente trabalha o fluxo energético, é a energia da vida, a energia que faz com que a gente se movimente, com que a gente pense, com que a gente encare a vida também. Quando você associa a dança a isso, principalmente a dança de salão, que depois eu quero que você comente, né, da diferença da dança de salão e da dança livre ou solta, não sei como é que fala, essa relação, ela melhora o tratamento, ela melhora o fluxo energético, ela me dá resultados melhores. É impressionante como que a evolução do paciente que faz a dança é diferente daquele que não faz. Claro que os exercícios físicos, né, os exercícios aeróbicos, o próprio Pilates é muito legal para o fortalecimento também e outras coisas, dentro do meu trabalho hoje, né, eu estou falando, mas a importância da dança de salão já está documentada em vários artigos científicos. Tem um estudo muito novo comprovando a eficácia na prevenção de Alzheimer, de Parkinson e de outras doenças mentais, como a demência e muitas outras. E tem um artigo muito interessante, na internet é fácil de encontrar, que compara o fazer palavras cruzadas com o dançar. Quantos benefícios a mais, quanto os trabalhos, né, mostram a eficácia muito maior do dançar, do aprender, de tomar decisões, né? E esse encarar a vida, para mim, assim, modificou muito depois que eu passei a me dedicar à dança de salão. E uma das danças que eu mais gosto, que eu aprendi muito a lidar com o outro, a ter paciência, a ajudar o outro, a ver que o outro me ajuda, a esse companheirismo, a essa coisa do social, é a roda de cassino. A roda de cassino, para mim, é a roda da vida. Não tem outra definição. É a roda da vida. É a vida como todos nós queremos. É a vida perfeita. É um pensando no outro, é um ajudando o outro. Você erra ali, o outro te cata e te joga para lá. Não é isso? A roda de cassino, para quem não conhece, tem que conhecer.
Tem que conhecer. Para mim é a roda da vida. É a vida ideal que nós queremos, né? E é divertido demais. Beth, é porque tudo isso que você falou, assim, eu falo da roda de cassino daqui a pouquinho, tudo isso que você falou é corpo, né? É corporeidade, né? Se entrar alguém aí agora onde você está, a primeira forma com que ele se apresenta para você, uma pessoa que você não conhece, entrar aí agora onde você está, ou aqui agora onde eu estou, a primeira forma com que essa pessoa se apresenta para você é através do corpo dela. Esse corpo vai gerar interpretações. Então, o corpo é a nossa primeira manifestação social. Entende? Então, quando a gente está falando de movimento do corpo, a gente está falando de algo realmente muito profundo. Muito profundo. Então, por isso que é transformador, por isso que é para a vida, do jeito que a gente está falando aqui. Sabe? Não tem como não ser. E no caso específico da dança de salão, você falou da roda de cassino, tudo isso que eu disse de autoconhecimento na estética e na técnica, isso cabe-se para dança de salão, só que eu acho que de uma forma muito mais intensa, porque você está com duas pessoas, né? São duas pessoas, são três pessoas, dependendo da proposta que você quiser fazer. Então, a estética talvez importe um pouquinho mais, porque eu não vou conseguir conduzir dependendo de uma forma que eu estiver, ou não vou conseguir receber a condução, sim. Talvez eu tenha que me importar um pouquinho mais com isso, talvez com a técnica, porque além da minha transferência de peso, eu tenho contato com a minha outra pessoa e no caso do condutor, eu preciso dar a informação e quem está sendo conduzido precisa receber essa informação. Essa pergunta e essa resposta precisam ser processadas num tempo de reação rápido para que aconteça o movimento, né? Então, nessa parte mecânica que eu expliquei, se agrava, é tudo muito mais intenso. A dança de salão ela é maravilhosa, não questionando as outras, que tem também todas as suas belezas, mas ela é maravilhosa. Além de ser uma dança popular e social, ela é maravilhosa porque tudo nela é mais intenso. Tudo nela a gente precisa de muito mais. Verdade. Entende? Tudo nela. O que eu não preciso de muito mais na dança de salão é tudo bem, é de uma flexibilidade onde eu levante uma perna que fique. Mas isso aí ultrapassa as barreiras do que seja dança social. Aí a gente vai para um outro tipo de dança. Mas desses aspectos gerais de todas as danças, a dança de salão, para mim, ela intensifica tudo mais. Né? Do que E a quando, dança que sozinho, né? do que a dança contemporânea, podemos chamar de dança sozinha, nesse sentido. Né? Então, é muito Tem uma legal pensar. pergunta para você, ó. A dança transforma corpos que têm dificuldade de ter contato da comunicação mais afetiva num posterior? Acho que claro, né, Murilo? Transforma corpos, sim. Corpos Sim. com dificuldade de contato, eu estou falando agora como leigo, mas você deve, né, vai explicar isso. Pessoa que tem dificuldade com o contato, geralmente ela não procura dança, não, né? Se ela já está procurando para cuidar disso, eu acho que a dificuldade dela já está acabando ali, na minha visão terapêutica. Perfeito. Eu acho que eu já tive nessa minha história com a dança N situações desse tipo, né? De pessoas procurarem a dança por timidez exacerbada, por dificuldade de contato, né? E é interessante que, sim, a gente sabe que praticamente todas as danças a dois, elas trabalham com o contato dos dois corpos em oposição, né? Nós não trabalhamos em forças opostas de separação. A gente trabalha, mesmo salsa, por exemplo, que é um pouquinho afastado, mas tem que ter energia de choque, energia de oposição. E aí é engraçado que quando essa aluna vinha, ela já se colocava longe, né? E aí, Beth, a terapia e o autocontrole e o autoconhecimento, e essa pergunta é muito legal, porque você passa a ser não um professor do movimento, você passa a ser um professor de uma questão muito maior dessa pessoa. Então, se nessa aula ela ficou numa distância assim, na outra você traz ela um pouquinho para cá. Aí o tempo ele é inconstante, vai ser de cada um, né? Quando você consegue fazer com aquele corpo encoste no seu, pronto, não há movimento que ganhe isso. Você conquistou. E aí,
a dança se torna só um instrumento para isso. Entende? Mas mesmo assim, é um instrumento de... Porque ela veio, o corpo encostou. E o movimento é que trouxe ela, por uma questão específica dela. Mas, de novo, o movimento é que trouxe ela. Entende? Então, o movimento também tem que ser tratado com cuidado, com estética, com um pouquinho de técnica, com consciência crítica. Entende isso? Exigência também, né? E Senão não tem a superação. isso não é também fazer ela fazer de qualquer jeito as coisas, porque você passa a olhar só uma determinada questão, sabe? E Não, você passa a ser responsável por aquilo também, né? isso, é muito encantador isso, a dança de salão. E, concluindo, a roda de cassino é isso mesmo, porque a roda de cassino existe uma pessoa que canta os movimentos. Se essa pessoa canta os movimentos, a roda de cassino, ela não tem condução. Ela não tem condutor e conduzido. Ela não tem. Claro, eu falo o movimento antes, eu estou dançando, tá lá. Eu falo o movimento antes. Então, quem está na posição de condutor e quem está na posição de conduzido realiza o seu movimento. Concorda? Uhum. Mas, se um não age mutuamente junto com a roda, dá um probleminha ali, ou então alguém precisa fazer a mais para compor aquilo, e é exatamente isso que você falou, assim, imagina uma sociedade, né? Quando um falha, o outro vai lá para ajudar. É assim que a roda é. Quando E um não sabe... tem mesmo, conduzido e conduzido, é isso, a gente empurra o outro, veio, né? A Quando um gente, não sabe... como conduzida, o conduzido não fez a parte dele, você tem que ajudar, senão você não Você vai tem que conseguir fazer fazer por a ele, sua. isso. Quando você não sabe, o outro faz por você. E aí gera realmente um movimento muito interessante nesse sentido, né? Gera E um movimento todo muito mundo se interessante nesse sentido. diverte, não é uma competição. É Não, uma exatamente. ajuda que, ao mesmo tempo, é autoajuda, porque você sabe que se o outro não fizer a parte dele, você também não vai conseguir fazer a sua. E olha É muito como a gente está interessante. vendo isso agora. Se as pessoas não pararem para pensar que é um momento de ajudar o outro, ajudar ao outro se superar, né? Porque eu tenho que pensar no outro agora, não é só na questão da não contaminação, não. Isso está todo mundo falando, lógico, é óbvio. Eu preciso me prevenir para não contaminar o outro. Se eu tenho que sair na rua, eu tenho que me prevenir também pensando em não contaminar o outro, não só a mim. Perfeito. Mas, principalmente, ajudar o outro a passar por essa fase, ajudar o outro a se superar, ver aonde que a gente pode acrescentar, porque se o outro não existir e não fizer a parte dele, como é que eu vou fazer a minha depois? Perfeito. A gente precisa do outro. Né? Perfeito. Olha como esse momento está esfregando isso na nossa cara. É muito... Quando as pessoas querem ver o que esse momento está trazendo e o que isso vai produzir para elas nas suas próprias vidas, quando isso passar, essas pessoas vão trazer benefícios maravilhosos para a vida dela. É um momento muito difícil, mas de muita reflexão e que a gente tem que voltar melhor do que nós somos. Fato isso. Temos que nos esforçar de novo para isso. Sabe? Sim, é por isso que eu tenho certeza absoluta que a dança de salão vai voltar melhor, sabe? Tomara. Eu não acredito que vai voltar como era, né? Eu não acredito que vai acabar. Eu acredito que vai existir uma reinvenção, mas dessa forma da valorização, porque todas as pessoas que estão passando por esse momento estão conseguindo enxergar um propósito do todo, do coletivo, de ajudar ao outro a crescer e sentir e ter essa valorização, sentir a falta do abraço, do contato, quando as pessoas voltarem de novo para as aulas da dança de salão, isso vai ser lindo, vai ser muito mais intensificado, vai ser muito mais valorizado. Então, Tomara, não tem como piorar. Vai ser mais valorizado, inclusive, a presença o meu olhar está otimista sim também, entendeu? Meu olhar está bem otimista sim também, tá? Betinha, você está controlando o tempo aí, né? Nós estamos faltando um pouquinho mais de 10 minutos, né? Vamos agora começar a caminhar para um fechamento. Eu queria, antes disso,
A gente vai fechando aqui aos poucos, né? Mas tem que ficar atento mesmo para não ficar aquela coisa mal educada de que saiu do ar e Claro, pronto, né? claro. Eu Mas queria... eu estou só querendo voltar a alguns comentários que você fez aí, né? Da estética e do olhar, que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar também, porque a gente está falando da gente dançar, de nós praticarmos, né? Mas eu pego como exemplo a minha mãe, que está nos assistindo aí agora, que eu vi que ela já entrou, meu irmão também entrou. A minha mãe gosta muito de ir aos bailes, a minha mãe gosta muito de ir em espetáculos de tango. Já tivemos em Buenos Aires e fomos a espetáculos maravilhosos, até aquele Senhor Tango também, né? Que não tem como falar. É uma coisa diferente, não é o ir dançar, é ir assistir um espetáculo. Aí entra essa questão da estética que você falou várias vezes. E o quanto eu vejo que isso é terapêutico, né? Se ela pudesse falar, que agora fosse um vídeo participativo, ela ia falar bastante sobre isso. O tanto que ela gosta, o tanto que faz bem, o tanto que ela se prepara o dia que a gente tem um evento, assim, nós vamos em tal lugar assistir uma dança que ela gosta, principalmente o tango, né? Que ela gosta tanto. Te elogia sempre. Quando ela viu que era você, eu tenho que ver, mas ele não vai dançar. E já ficou na expectativa aí, né? Porque é terapêutico também a gente assistir isso, né? Muito. Quando a gente não participa diretamente, é como se a nossa alma, o nosso espírito estivesse ali dentro daquela energia toda, porque eu também me sinto assim, né? Me emociono quando vejo um casal dançando tão igual você dança super bem, e uma apresentação, e nas apresentações da Companhia Mimos também, quanto que eu me emocionei, né? Quanto isso é lindo para mim, é terapêutico também. Não tem como a gente deixar de falar isso, né? De quem assiste ali e de quem consegue ter essa sensibilidade para fazer do assistir o enfrentar a vida também, né? Nesse momento de lazer, nesse momento de terapia mesmo, que faz tão bem para quem consegue aproveitar, né? E é o outro lado da moeda que eu queria colocar aqui, né? Que bom. Essa parte corporal mecânica e essa parte de sensibilidades, né? Existem linhas de estudo até dentro das universidades. Eu tive o prazer de participar na época do mestrado com um professor muito querido, de pensarmos uma educação ou uma reeducação dos nossos sentidos corporais, né? Olfato, visão, tato, paladar, dos nossos sentidos corporais, reeducando ou educando sensibilidades. Então, através da manifestação do nosso corpo no todo, no meio, nas nossas experiências, essa manifestação do nosso corpo é dada pelos nossos sentidos. Se me tiram a visão, eu perco esse sentido. Então, muitas sensibilidades vão ser perdidas a partir da perda desse sentido. Então, o nosso corpo, ele se interage no meio através dos nossos sentidos corporais. Os nossos sentidos corporais que são iminentes do nosso corpo. Essa interação de sentidos geram, o que eu disse, um processo de educação ou de reeducação constante de novas sensibilidades do nosso corpo, né? Então, como que a dança faz isso? Seja assistindo um espetáculo ou seja praticando a dança. Através do cheiro de uma outra pessoa quando você está dançando, através do toque de uma outra pessoa, através do toque do seu corpo, através do olhar para aquela outra pessoa, através do escutar, seja na dança de salão ou a música que está vindo. Dançar é constantemente educar sensibilidades. Quando você educa sensibilidades, quando você constitui novas sensibilidades, você aprende a se conhecer melhor, você forma um ser social. Você tem mais autoconhecimento de quem você é dentro da sociedade, como que o seu corpo se interage com o meio e como que você se forma dentro dessa sociedade. Principalmente quando a gente está falando de tempo livre versus trabalho. O trabalho já está definido. Você já sabe o que você vai fazer, né? Você se evolui e se aperfeiçoa constantemente naquilo. E o seu tempo livre? Quem é você no seu tempo livre? Que para mim é a nossa maior essência da vida.
Então, que sensibilidades eu reeduco e educo constantemente na minha interação com o meio, no meu tempo livre? Eu danço? Por que eu danço? Por que eu escolhi dançar? O que isso traz para mim de autoconhecimento, de autopercepção, de consciência do meu corpo? E quando eu junto consciência mecânica, física, técnica, estética, com educação de sensibilidades, percepção de sentidos do meu corpo, quando eu junto isso tudo, eu formo para mim o conhecimento de quem somos na sociedade. Uma bomba muito poderosa, porque quando a gente tem conhecimento de quem somos, nada destrói, né? A gente é um poder, né? Então, eu acho que a dança e a dança de salão, ela intensifica isso tudo mais, porque ela traz essas duas questões para as nossas relações de vida. Só que é isso, voltando lá no início da fala, Beth, eu não consigo isso. Se eu quiser simplesmente ir, danço para um lado, danço para o outro, quero ser conduzido aqui, quero ser conduzido ali. As pessoas perdem muito se elas enxergam a dança dessa forma. Fazem por fazer, né? Tem que ter profundidade. Em tudo na vida tem que ter profundidade. Nada tem que ser superficial, tem que ser tudo muito leve. Mas tem que ter profundidade, tem que ser crítico, sabe? O que você acabou de falar foi muito profundo, muito certo, nossa, e lindo até. E você falando de, no seu tempo livre, você ser quem você é. Eu acho que quando entra nessa parte da exigência, não é questão de que eu posso ser quem eu sou na dança, não. Eu devo ser quem eu sou na dança. É diferente. Aí sim eu vou ter um resultado. Aí sim eu vou encontrar esse autoconhecimento, aí eu vou encontrar essa minha posição. Então, o encontro com o que eu sou, quando ele acontece através dessa dança, dessa exigência, dessa postura, aí realmente vai ser essa força que não tem mais como desabar. Não tem. Eu sou enlouquecidamente apaixonado por samba. Foi a dança que eu mais busquei, é a cultura que mais me encanta. Mas nada mexe tanto comigo quanto o tango. Isso é educação de sensibilidades. Como eu descobri isso? E aí eu fui descobrindo o porquê disso. Porque eu sou assim. Eu sou da forma com que os argentinos enxergam para eles a cultura popular. A minha cara, quando eu danço qualquer coisa, é uma expressão parecida com eles. Porque eu sou assim. E eu só consegui enxergar isso porque eu me permiti viver isso. Tanto é uma dificuldade para mim dançar sorrindo. Sempre foi. Entendeu? Acabando o Sempre nosso foi. tempo. Desculpa te interromper, mas vamos encerrando aí. Ainda tem só um pouquinho. Mas Mas é exatamente isso. É isso. só para Olha vocês que entenderem lindo que isso depoimento. tudo é educação, é vivência. Tem que se permitir a isso, tá, galera? A dança vale a pena. E ó, a gente está lá no Vitruvier, Espaço Vitruvier, @Espaço Vitruvier. Segue aí. As aulas de dança já começaram por lá, aulas particulares, turmas em grupo, todos os dias. Tem uma programação intensa de turmas iniciantes, turmas que já começaram, né, Betinha? E Sim, quando isso tudo voltar, entre em contato lá e vamos agarrar lá. Obrigado, sim, viu? continuamos nas aulinhas online, né? Com Tô mandando os evento. conteúdos online. O Espaço Vitruvier tem um canal, eu também montei um canal agora. Tem lá uns conteúdos, é só acessar Murilo Borges ou Espaço Vitruvier e dar uma conferida lá. Muito bom. Olha aí, amando as aulas, eu também. Olha só os comentários. As pessoas voltando a fazer a dança, né? A Cris aí, linda, mandando aplauso. Cris, uma grande professora também, amiga, né? E eu continuo no meu consultório, no meu trabalho, indicando e às vezes até exigindo, tentando convencer e mostrar para as pessoas o quanto isso pode fazer diferença na vida delas. Porque fez na minha, fez na sua, e depoimentos não vão faltar disso, né? Espero que a gente tenha
trazido mais exemplos e motivo para que as pessoas procurem dançar mais. E vamos dançar, gente. Vamos dançar sozinho, vamos dançar na janela, vamos aproveitar, vamos pôr uma música, né, Tati? Não é, Tereza? Carlinha, Ilzinha, todo mundo aí do grupo. Muito bacana a participação de vocês. Muito obrigada pela essa participação linda, viu, Murilo? Parabéns.